Fala enraizados, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para nossa última aula sobre as virtudes e eu espero que você tenha acompanhado bem todo esse momento, tenha participado das formações, tenha visto tudo o que nós conversamos, os exercícios que passamos ao longo dessa semana, porque se você colocou em prática, se você já conseguiu clarear melhor na sua mente o que é as virtudes ou o que é ser uma pessoa virtuosa, eu tenho certeza que isso já te ajudou, já te deu um caminho muito claro do que você deve fazer. Afinal, nós falamos aqui nessa semana dos vícios e das virtudes que o vício é uma alma degenerada. O vício é a doença da alma. Do outro lado, a virtude é a saúde da alma. Portanto, para uma alma estar bem, para ela estar no seu pleno funcionamento, ela precisa ser uma alma virtuosa, adornada pelas virtudes. Mas tudo que nós encontramos no nosso mundo, no nosso dia a dia, é toda uma colaboração, toda uma filosofia de vida que incita os vícios em nós, que privilegia o crescimento, o desenvolvimento dos vícios em nós. Existe um certo rebaixamento, uma certa degradação da virtude, como se fosse um moralismo, como se fosse algo falso. Então a nossa cultura atual eleva e exalta os vícios e julgam como cafona, como ultrapassado as virtudes. Mas como você já está treinado, como você já consegue ver isso e você já está querendo colocar o seu coração, enraizar o seu coração dentro de Jesus, crescer em intimidade, não ficar mais sendo levado por ondas de doutrinas, por instabilidade da sua alma, por inconstância, por acender, se animar e depois desanimar, por fazer bons propósitos e depois não conseguir cumprir. Como você não quer ser mais essa pessoa, você quer profundidade, você quer viver essa santidade, você já sabe que o seu caminho é então o caminho das virtudes. E é justamente uma introdução a este caminho que eu vou dar para você aqui hoje, tá bom? Nós iremos falar sobre as potências da nossa alma, sobre as faculdades da alma, que eu falei lá na primeira aula e agora eu vou falar um pouquinho melhor aqui. Será uma introdução para um caminho que te ajude a viver bem. Um caminho que te ajude a se aperfeiçoar na arte de viver bem. Então vamos lá, sem mais delongas, eu não quero que essa aula fique longa, afinal de contas essa é uma introdução a um caminho possível, a um caminho onde você possa se desenvolver bem na arte de viver bem. Então olha só, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no segundo tomo, na segunda parte do segundo tomo, ele vai expor para nós a respeito das faculdades da alma, ou as potências da alma. Quais são os meios que o ser humano possui internamente para agir no mundo? E quais são os meios que ele recebe o mundo dentro de si? É dentro disso que ele apresenta para nós as 7 faculdades humanas, que eu já coloquei para vocês, eu já falei para vocês em outro momento e repito agora. A primeira delas, começando de baixo para cima, é o senso comum, o sentido comum. E o que é que ele faz, Robson? Bem, nós temos os 5 sentidos, dos quais nós fizemos a purificação lá na segunda semana. Os 5 sentidos recebem o mundo, somos impactados através dos 5 sentidos, e o senso comum, ele reúne, ele organiza tudo aquilo que os sentidos recebeu, ele organiza tudo aquilo dentro dele mesmo. Existe já uma inteligência dentro dele para distinguir todas as coisas, para que não haja uma confusão. Eu estou aqui olhando este mundo, olhando para a câmera, e eu consigo perceber tudo aquilo que ela me informa através dos sentidos. Isso me chega de uma maneira organizada. Eu não preciso ficar medindo e pensando em cada coisa separadamente. Ele já me chega unido. E existe um certo conceito de profundidade, de altura, de cor, de cheiro, de tudo isso, né? Eu consigo captar tudo isso a partir do senso comum. O senso comum depois vai entregar para a segunda faculdade, que é a faculdade da razão, que tem por objetivo entender as coisas, compreender o que aquela coisa é, extrair delas os seus conceitos. Então eu consigo agora entender o que é uma câmera, eu consigo compreender bem do que ela é feita, do que ela se constitui, e agora eu posso falar sobre essa câmera, por exemplo, eu posso reconhecer uma outra câmera quando eu não estiver na presença dela, desta mesma que está aqui diante de mim. Eu já fui apresentado a partir do senso comum, agora eu já posso extrair o conceito dessas coisas, eu posso raciocinar sobre elas, né, e estar ali além do plano material, além daquele plano sensível que está diante de mim ali. Isso e outras coisas mais a razão faz, mas por hora basta falarmos e entendermos essa realidade dela, tá bom? Depois disso nós temos então a terceira faculdade, que é o apetite concupiscível. O apetite concupiscível, junto com o apetite irascível, que é a quinta faculdade, eles vão buscar o bem.
ou aquilo que é bom. Eles têm por objetivo distinguir o bem do mal, aquilo que é bom daquilo que é ruim. Eles são, portanto, aquilo que regula dentro de nós o nosso senso de moral, aquilo que é moral e imoral. Então, o apetite concupiscível é responsável por desejar aquelas coisas que são boas e aquelas coisas que nos dão prazeres mais sensíveis, aqueles bens mais materiais, mais sensíveis, como uma boa comida, como um bom prazer, um clima agradável, o prazer das coisas materiais. Entende? Todas essas coisas que são boas e que são sensíveis, que são mais próximas e fáceis de serem conquistadas. A quarta faculdade é a faculdade da vontade. Ela é a faculdade, é a potência da nossa alma voltada para o bem. Ela quer sempre agir, ela nos impulsiona a agir para um bem determinado. Pode ser que esse bem que eu vou agir será de acordo com o apetite concupiscível, a bens mais próximos, né, mais belos, mais bonitos, como o senso comum e a razão me entregam, né? O senso comum e a razão buscam no mundo a beleza, né, que ela nos vem, inclusive, a partir das proporções e da estética das coisas. Então essa minha vontade que está buscando agir rumo a um bem, para conquistar um bem, ela pode se acostumar a agir muito pelos bens mais sensíveis, por esses bens mais próximos, ou por beleza. A vontade será movida para o bem que eu mais alimentar. Ele está buscando o bem. E lembra que o apetite concupiscível, ele também está buscando isso. Ele quer os bens sensíveis, né? E a vontade é o que vai me levar a agir. Se eu sou acostumado a me mover por coisas mais sensíveis, então a minha vontade estará mais inclinada, ela será mais dada a esses prazeres mais fáceis de serem conquistados, que não exigem tanto, que são mais materiais mesmo, mais sensíveis. Se por outro lado, eu educo a minha vontade para agir segundo a quinta faculdade humana, que é o apetite irascível, e é saber, o apetite irascível busca os bens que são mais árduos, mais difíceis de serem conquistados, mais imateriais. Sabe aqueles bens que você precisa de um certo esforço para lá na frente conseguir conquistar? Como, por exemplo, uma aprovação no concurso, você sentar a bunda na cadeira para poder estudar e ir conhecendo mais, né? Para você ter uma recompensa lá na frente. Você lutar para ser uma pessoa honrada, uma pessoa justa, pessoa que busca esses valores mesmo. Ela busca bens que são mais valorosos, mais imateriais. Portanto, esses bens mais materiais são mais difíceis, porém são mais gratificantes, pois são mais dignos, né? São mais altos. Então, se eu acostumo a minha vontade a agir por estes bens mais árduos, então eu posso conquistar grandes coisas na minha vida. Eu já não vou ser aquela pessoa tão imediatista que só quer buscar esses prazeres mais próximos. Uma das coisas que atrapalha muito as pessoas hoje em dia é que a sua vontade está viciada para as coisas do mundo, para as coisas da carne, para essas coisas mais sensíveis. Então, nós precisamos começar a educar a nossa vontade para agir segundo a parte mais alta da nossa alma, segundo as coisas mais elevadas, para os bens mais árduos, mais justos, mais nobres, mais dignos, que vão nos fazer cada vez mais humanos e ter uma vida cada vez mais realizada, para que você conquiste aqueles sonhos, aqueles projetos que você realmente traçou. Tudo isso parte a partir da educação dessa vontade aqui. Quando eu exercito muito o apetite irascível, eu começo a educar a minha vontade para agir buscando aqueles bens mais árduos do apetite irascível. Mas, de novo, não é o nosso foco falar aqui sobre essa educação da vontade, né? Sobre esse desenvolvimento aqui. Estou apenas apresentando elas para vocês para podermos dispor dos vícios e das virtudes, tá bom? A sexta faculdade humana é o intelecto ativo e a sétima, o intelecto passivo. Ambos estão buscando a verdade. Ambos estão buscando discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, para que você possa saber mesmo exatamente as coisas e conseguir se orientar no mundo, tomar decisões mais assertivas na sua vida. Não viver no mundo num mar de ilusões. Só que o intelecto ativo, ele age, a própria palavra já diz, né? É uma busca ativa da alma através disso, aquele esforço, você sentando, estudando, né? Você pensando sobre aquilo, fazendo ligações conscientes sobre aquela coisa. E o intelecto passivo, ele já recebe a verdade em si, é aquela capacidade de observar e captar a verdade em si. A meditação, a ligação entre os pontos, onde é uma verdade que te chega de uma maneira mais passiva. Você é capaz de receber aquilo sem estar necessariamente fazendo um esforço. Seria possível também nós fazermos aquela clássica distinção de Platão a respeito das partes do ser humano, do que o ser humano é constituído. Como a primeira parte sendo o corpo, a do meio a alma e a de cima o espírito. Senso comum e razão seriam um corpo. O apetite concupiscível, a vontade, o apetite irascível seriam a alma.
O intelecto ativo e o intelecto passivo seriam o espírito. E assim nós conseguimos entender toda essa divisão e ver como tudo está alinhado, o desenvolvimento da fé, da esperança e da caridade, ou ainda a disposição das 4 virtudes cardeais que nós poderíamos colocar aqui a partir do corpo, da alma e do espírito. E nós vamos fazer isso mais para frente, eu vou explicar para vocês já já. Mas o foco aqui neste momento é entendermos essa estrutura, essas potências da nossa alma, que são os meios pelos quais nós interagimos no mundo. Este modelo de São Tomás de Aquino consegue responder às nossas questões todas, de todas as operações que nós fazemos no dia a dia sempre. Então repare bem, nós temos aqui 7 faculdades humanas, o mesmo número dos pecados capitais e o mesmo número das virtudes capitais. Eu falei para vocês que essa palavra capital significa cabeça, né? A mãe, aquilo que dá luz, que dá vida a outras coisas. Portanto, o pecado capital são aqueles pecados cabeça, que dão luz aos outros pecados, ou vícios, né? O nome mais ideal aqui para os pecados capitais seriam doenças espirituais, porque são mais deformidades mesmo que acabam agindo sobre as faculdades humanas, que vai deformando o espírito do homem, deformando o seu agir, deformando o ser humano. Então são como doenças que levam o homem a pecar segundo as suas filhas. Mesma forma que são 7 as virtudes da alma, as virtudes capitais, que trazem a saúde, o bom funcionamento para essas faculdades humanas. Então existe um vício e uma virtude que vai contrapor este vício, que age sobre uma faculdade humana, e é isso que nós vamos ver agora no nosso esqueminha aqui. O vício que age sobre a primeira faculdade humana, sobre o senso comum, é o vício da luxúria. Eu sei que naquele primeiro modelo, eu acredito que eu havia falado que era o da gula, né? Mas eu havia trocado. O primeiro é a luxúria. Por quê, Robson? O senso comum ele não lida direto com os sentidos, não lida direto com a informação. A luxúria é exatamente essa hipersensibilidade dessas coisas. Existe uma exacerbação dos sentidos. Você se move e é orientado muito com base nos sentidos. E você não traça muito bem um conceito claro das coisas. Você não tem um limite muito definido. Aonde começa você, aonde termina você, quais são os contornos de intimidade meu e do outro. As coisas não estão muito claras, não existem conceitos delimitados que só vão acontecer na razão. A luxúria é quase como um excesso de informação aos seus sentidos. Eu sinto demais as coisas. Elas mexem demais comigo. Por isso causam essa hipersensibilidade que me faz não compreender muito bem as coisas como elas são realmente. A virtude contrária à virtude da luxúria é exatamente a virtude da castidade, ou a virtude da pureza, que vai exercer sobre você um autodomínio antes de mais nada. A virtude da castidade é, antes de mais nada, este autodomínio. Eu começo a ser o senhor de mim. Eu não deixo com que essas coisas me movam tanto. Eu seja movido por conta da sensibilidade dessas coisas materiais, por uma boa cama, por uma boa comida, por um luxo exagerado das coisas, né, que me trazem sempre um carinho nos sentidos, aquilo que é sempre agradável, sempre que é doce aos sentidos. Não, a luxúria me faz poder enxergar para além dos sentidos, para além do que eu estou sentindo. E eu começo a agir não pelo que eu sinto, mas por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é falso, ou ainda pelos apetites, né? Por aquilo que é bom, por aquilo que é efetivamente ruim. Mas se esse primeiro sentido, se a luxúria está hipersensível, está entrando informação demais, eu não consigo saber muito bem o que são as coisas, e eu estou sempre muito sentimental, eu estou sentindo demais, todo o resto do sistema vai funcionar mal. Se eu sou uma pessoa que carrega a luxúria dentro de mim e as coisas já entram em mim de uma maneira diferente da realidade, distorcida da realidade, porque estão sempre me causando um afeto maior, uma sensibilidade maior, eu já vou julgar as coisas de maneira errada. É exatamente partindo desse sentido que nós entramos, por exemplo, para a faculdade da razão. Qual é o vício da razão? É exatamente a gula. Se a partir da luxúria está entrando coisa demais para dentro de mim, eu estou sentindo demais, a gula está assimilando então muitas informações. Ela está assimilando mais coisas do que ela consegue digerir, do que ela consegue distinguir. Então está entrando informação demais. Às vezes há uma hipersensibilidade e um excesso de informação entrando dentro de mim.
Então eu estou buscando coisas em excesso, eu não vou conseguir digerir aquilo. Isso vai começar a causar uma certa angústia mental, uma certa nebulosidade nos pensamentos, você começa a ficar meio que pesado. Tanto a luxúria quanto a gula, ela pesam a alma do ser humano e torna ela meio confusa, meio fechada, obscurecida para as verdades. Uma pessoa que vive sobre a gula e sobre a luxúria vai ter muita dificuldade de conhecer as verdades, vai ter muita dificuldade de meditar, vai ter muita dificuldade de rezar, de enxergar e ter pureza para entender muito bem as coisas como elas realmente funcionam, terão conceitos sempre muito distorcidos na sua mente, terá um olhar para as pessoas sempre muito impuro, elas não vão saber se orientar muito bem na vida, embora achem que estão arrasando. Então a gula é colocar coisa para dentro a mais. Estou colocando para dentro mais do que eu consigo. A virtude que contrapõe a gula é a virtude da temperança. É a virtude da temperança que vai regular tudo isso. Olha, uma medida certa. Vou colocar para dentro tão somente aquilo que eu consigo digerir, aquilo que eu realmente consigo fazer. Eu não vou fazer nem de mais e nem de menos, nem deixar aquém. Então, nem o excesso e nem aquém na coisa. Eu preciso fazer as coisas funcionarem bem. E quem regula isso muito bem é a virtude da temperança. Se nós fôssemos trazer aqui a ideia de Platão, de novo, ele é distinguir o ser humano começando pelo baixo ventre, que seria exatamente essas duas primeiras faculdades, o senso comum e a razão. O baixo ventre, que está aqui, o que a gente encontra no nosso baixo ventre? O nosso estômago e o nosso órgão genital, que é exatamente luxúria e gula. São aquelas coisas em nós que buscam o prazer da mesa e o prazer da cama, certo? Eles estão sempre buscando algo que é prazeroso, um bem sensível, que eu sempre vou poder exagerar. E para Platão, entraria aqui a virtude cardial, se tratando agora, das virtudes cardiais, a virtude que entraria aqui é exatamente a virtude da temperança, para que eu possa exercer tudo isso de maneira correta, de maneira ordenada, fazendo as coisas na quantidade certa e no lugar certo, no tempo certo. Ele ordena, seria a virtude responsável por ordenar o nosso baixo ventre. E aqui ela regula para nós, dentro do modelo de São Tomás de Aquino, essa gula em nós, que vai ajudar bastante também contra a luxúria. Entenda uma coisa, tanto gula quanto luxúria andam muito juntas, andam extremamente juntas. Da mesma forma, temperança e castidade andam muito juntas. Elas se confundem muitas vezes. Em certo momento você acha que você está na gula quando é luxúria, às vezes você acha que é luxúria quando é gula. Elas andam sempre juntas e é por isso que o jejum ele é apresentado como uma ferramenta para você conseguir lutar contra estes dois pecados de uma vez só. Se curar dessas duas doenças espirituais de uma vez só. Ele reúne em si muito bem esses dois sentidos, essas duas faculdades e dá conta de resolvê-los muito bem. Não só o jejum, como outras alternativas também, mas o jejum é uma forma muito eficaz de se chegar lá. A terceira faculdade humana, e aqui eu vou precisar começar a correr, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e esse não é o meu intuito, senão vocês não vão assistir. Vocês estão sendo muito negligentes, tem gente que está sendo negligente, não está assistindo, mas eu espero que vocês levem a sério a conversão e a vida de vocês. Afinal, a gente está falando aqui sobre vocês, tá bom? Então, vamos lá. A terceira faculdade humana, como eu falei, é o apetite concupiscível. O vício que atua sobre ela é o vício da avareza. Porque ele está buscando os bens sensíveis, Eu quero aquilo que é bom e que eu comecei a discernir, a formar estes meus gostos a partir do senso comum e da razão. Comecei a criar o meu gosto, meu imaginário, o que é que eu gosto, o que eu não gosto, Definir tudo isso a partir dessas primeiras faculdades em mim. E agora esse apetite concupiscível vai desejar isso. Vai ser um desejo rumo a essas coisas que podem ser boas ou que podem ser ruins. E quando eu encontro aquilo que é bom, encontro aquilo que eu gostei, eu não quero soltar aquilo. Eu não quero necessariamente passar isso para os outros, afinal, posso ficar sem, É tipo assim, eu distingui isso aqui, agora eu não quero perder. Então a avareza, ela busca exatamente isso, ela não quer soltar aquilo que ela perdeu. Você conquistou um bem, você conquistou algo que é bom. E agora você mantém aquilo sobre você, sob a sua posse. E eu acabo não utilizando os bens para a finalidade pela qual eles foram criados. Eu começo a agir, eu começo a buscar o prazer pelo prazer. Eu guardo as coisas para mim e impeço que elas cumpram a sua finalidade. Então, por exemplo, eu estou diante de um lanche gostoso, algo que é bom, e eu quero que esse prazer permaneça. Eu quero que esse prazer de alguma forma permaneça em mim.
E isso é avareza, né? Eu quero o prazer pelo prazer, eu quero que aquilo permaneça, eu quero sentir aquele gosto o tempo inteiro. Da mesma forma, a pessoa que está buscando um bom sexo, um prazer através dessas coisas, ela quer dar um jeito de fazer aquele prazer perdurar, que aquilo dure. E ele foca no prazer. Então a avareza ela vai aos poucos desvirtuando as coisas, a vida, a pessoa, a maneira como você interage com a vida, vai desvirtuando e tirando ela da sua finalidade. Eu vou ficando preso aos meios e não à finalidade. Eu não deixo as coisas em mim cumprirem aquilo que elas foram feitas para serem. Então a comida não é para me alimentar, me fortalecer, para que eu possa desempenhar o meu papel, para que eu possa viver bem, não. A comida se torna simplesmente o prazer, o gosto pela comida e só. O dinheiro já não é mais para me servir, já não é mais para eu construir as coisas, para eu poder servir melhor as pessoas, para eu poder dar uma dignidade melhor para minha família, para eu conseguir viajar, descansar, usufruir, coisas assim, sabe? Mas o dinheiro acaba se tornando um meio. Eu quero ter o prazer de ter o dinheiro, eu quero guardar aquilo comigo, pois eu posso perdê-lo. Eu começo a ficar com medo de usar o dinheiro para as coisas pelas quais ele realmente foi feito para ser. Eu fico com medo de comprar, de investir aquelas coisas que vão trazer um retorno segundo a minha finalidade de vida, ou fazer com que o dinheiro me sirva. E aí eu acabo me tornando escravo do dinheiro, porque eu quero sempre guardá-lo comigo, eu quero sempre retê-lo comigo. E eu trabalho para que o dinheiro esteja comigo. E eu começo a meio que trabalhar para o dinheiro, porque eu quero tanto ter aquele dinheiro que ele acaba me tendo. Eu quero tanto ter aquela pessoa que aquela pessoa acaba tendo você aqui na sua mente. Você acaba se tornando um prisioneiro. Entende? Ela vai te desvirtuando. Eu sei que daria para clarear e explicar muito bem esses conceitos se nós passássemos e gastássemos tempo falando detalhadamente sobre eles. Mas o nosso tempo é limitado mais uma vez. Então vamos lá. A virtude que se contrapõe à avareza é a virtude da generosidade. Eu aprendo a partilhar, a colocar isso para fora, a ajudar as pessoas conforme as suas necessidades, a soltar de mim. Enquanto a avareza eu estou guardando sentimentos, pessoas, bens, podendo esses bens serem normalmente materiais, mas podem ser também imateriais, coisas que são boas, são bens. E vou desvirtuando eles de sua finalidade, impeço eles de cumprirem a sua finalidade. A generosidade me faz entregar as coisas para que elas realizem o seu bem, para que elas possam realizar a sua finalidade. Então, esse dinheiro que eu estou guardando comigo, a generosidade me faz entregar porque ele será destinado a uma instituição, a comprar algo que você viu que estava precisando, a ajudar fulano e ciclano ali que também estava necessitando, a realizar uma boa ação. Às vezes o avarento, ele quer poupar até mesmo a sua vida. Ele não quer se gastar pelos outros, não quer servir. E a generosidade te coloca para fazer aquilo que você nasceu para fazer, que é servir com amor. Você foi chamado a fazer isso. A avareza te faz guardar os grãos com você. Você recebeu os grãos para semear. Você recebeu os talentos de Deus para semear. Você, eu tenho medo de perder isso daqui. Foi difícil conquistar, então eu guardo aquilo para mim. Eu estou desvirtuando a semente da sua finalidade. Ela foi feita para ser lançada na terra e frutificar. As pessoas avarentas têm muita dificuldade em frutificar na vida, em crescer na vida. Então a generosidade me faz soltar. Eu já não tenho as sementes nas minhas mãos, mas elas foram plantadas nos solos, nos corações. Elas foram cumprir a sua finalidade, elas foram cumprir o seu propósito. Na quarta faculdade, a faculdade da vontade, nós temos o vício da preguiça, que é um vício tenebroso, né? Um vício extremamente perigoso, porque a faculdade da vontade, ela está buscando agir conforme o bem, ela quer se mover para o bem, e ela que nos leva a agir, a realizar as coisas neste mundo. A preguiça vai debilitar o meu agir. Então, tudo aquilo em mim que estiver direcionado para o bem, para a construção de algo, e esse bem geralmente exige esforço, né? Tudo aquilo que é bom para eu conquistá-lo, para eu conseguir chegar lá, exige esforço. Então, a preguiça ela vai me debilitar e vai fazer eu sempre escolher aquilo que é mais fácil. E aí, por isso que eu começo a me tornar uma pessoa mais cheia de luxúria, uma pessoa cheia de gula, uma pessoa mais avarenta, uma pessoa que age mais segundo a carne, que age mais a partir das emoções, dos sentidos. Por quê? Porque é mais fácil. Fazem parte desse estado mais baixo da alma.
Então é mais fácil, esses bens estão mais próximos. Então a preguiça me ajuda a me inclinar sempre para essas coisas mais baixas, mais próximas. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que levantar tal e tal horário, eu sei que eu preciso de uma rotina, de uma disciplina, eu sei que eu preciso comer melhor para conquistar os meus objetivos, eu sei que eu preciso entrar na academia, que eu preciso estudar bem para desenvolver uma vida intelectual, ou para desenvolver a minha alma, conhecer as coisas espirituais. Mas eu tô viciado, eu tô apegado a essas coisas pequenas, então eu acabo trocando bens mais árduos, bens que vão realmente realizar minha vida, que é o que realmente que eu quero, por prazeres baratos, imediatos. E assim eu vou procrastinando mais. O que é procrastinação? Eu vou trocando as prioridades, né? Então eu estabeleci que a minha prioridade é ler a Bíblia. Eu vou sentar aqui e vou fazer minha Lexio Divina. Só que nesse meio do caminho, entre pegar a Bíblia e ler, chegou uma notificação no meu celular. Né? Aconteceu alguma coisa assim, então eu vou lá e abro e de repente eu tô procrastinando. Por quê? Porque aquilo é mais fácil do que eu ter que inteligir, usar meu intelecto ativo, ficar ali meditando, pensando na palavra de Deus, fazer aquela parada. Entende? Eu vou sempre fugir daquilo que me exige esforço. E isso você pode aplicar em tudo na sua vida. Tudo aquilo que te exigir esse esforço vai dificultar a coisa para você. Né? Então a preguiça é muito danosa e vai muito além do que esse desejo rápido e barato de ficar deitado na cama, de ficar mais deitado ali largado no sofá, não. É muito perigosa. Ela debilita a nossa vontade e nos impede de agir conforme nosso intelecto, conforme os bens, aquele propósito de vida que a gente faz mesmo. A virtude contrária à preguiça é exatamente a virtude da diligência, que é essa ação, essa prontidão para agir segundo o bem. Algo me foi apresentado e é aquilo que eu quero. Eu planejei a minha vida, eu estou ali com a minha vida planejada, com as minhas prioridades hierarquizadas, definidas, então eu vou diligentemente, prontamente abraçar aquilo que eu planejei. Eu vou diligentemente abraçar algo que é um bem mais imaterial. A diligência vai me levar a agir, muitas vezes, mais pelo apetite irascível, porque ela já entendeu, ela faz com que a minha vontade funcione bem. Então ela já entendeu. Ela vai me ajudar a discernir dentre as comidas, dentre esses prazeres mais baixos, esses prazeres mais sensíveis, vai me ajudar a discernir o que é melhor e escolher aquilo que é melhor de maneira diligente. Mas entre escolher esse prazer material e um prazer imaterial que eu sei que vai ser melhor para mim, e em um caso concreto, a diligência me faz prontamente abraçar isso daqui, sem ficar procrastinando, sem ficar ponderando, não. Eu prontamente ajo segundo aquilo que eu sei que é um bem para mim. Então, muitos de nós precisamos, né, dessa prontidão, dessa disposição, que está muito alinhada também com a virtude da fortaleza, que junto com o apetite concupiscível, a vontade, e o apetite irascível, que busca os bens mais árduos, né, que exigem muitas vezes coragem, está alinhado à segunda parte do ser humano de Platão, que seria a alma, né? Ele é exemplificado por essa parte de cima do homem, pelo peito aqui do homem, que simboliza a coragem ou a virtude da fortaleza. Seria a segunda virtude cardial, a virtude da fortaleza, que ajudaria muito bem a gente a regular a vontade, o apetite irascível e o apetite concupiscível. A virtude da fortaleza me ajuda a proteger a minha alma daquilo que é ruim e me faz abraçar corajosamente, de maneira nobre, de maneira honrosa, aquilo que é um bem. Então eu corajosamente vou desbravar o caminho, vou desbravar um estilo de vida, determinadas ações, fazer determinadas ações de maneira corajosa, porque eu quero buscar o bem. Então eu vou corajosamente traçando um caminho para o bem e tendo uma fortaleza, uma coragem de resistir àquilo que é mal, àquilo que é ruim. A virtude da fortaleza, que é a virtude cardial, ela vai nos ajudar aqui também. Ela vai auxiliar tanto a virtude da diligência, da generosidade e da mansidão. Fortaleza anda também ligada com a mansidão, que é a virtude da quinta faculdade humana, a faculdade do apetite irascível. Então veja que está tudo ligado. As 4 virtudes cardiais, que nós já falamos da primeira aqui, a temperança, que regula esse baixo ventre e ajuda essas outras faculdades a funcionarem bem. Agora, a segunda virtude cardial, que é a virtude da fortaleza, aqui nessa parte do peito da coragem, que simboliza o agir, o enfrentar o mundo, a disposição em buscar o bem corajosamente, que é a faculdade e a virtude que se desenvolvem as almas magnânimas, as almas grandes, realmente. Elas começam a agir não só pelos sentidos, pelas coisas desejosas, pela parte desiderativa do homem, mas agora eu ajo valorosamente, corajosamente para o bem, para conquistar, para construir coisas que muitas vezes podem até me custar, mas eu sei que é bom e que é verdadeiro. Chegamos então à quinta faculdade, cujo vício
é a ira. Então, a ira é quando você, agora diante de um bem, eu encontrei um bem, afinal é isso que busca o apetite irascível, eu acabo destruindo este bem. Eu acabei naquela busca por fazer o que é melhor, por fazer o que é certo, eu acabo destruindo aquilo. Por quê? Eu estou buscando aquele bem de uma maneira desequilibrada, de uma maneira desproporcional. E aí eu acabo destruindo aquele bem. Eu até queria fazer algo certo. A minha ação era até legal, só que eu acabei passando do limite. E aquilo gerou em mim, então, aquela raiva, aquela ira, aquela explosão. Esse daqui é um vício que daria para nós falarmos aprofundadamente de uma maneira maravilhosa. E você ia ver quantas vezes muitas pessoas acabam agindo a partir da ira sem saber. E sem saber, inclusive, que o objeto final da ira é o bem, é a proteção do bem. Só que ele está fazendo isso de uma maneira destrutiva, de uma maneira errada, desproporcional, não está sabendo fazer isso. E aí, ao invés de proteger, ele acaba destruindo a parada. Então, ele acaba destruindo seu relacionamento, suas amizades, um bom relacionamento com um amigo, porque ele acaba passando na medida. Ele não sabe muito bem qual é o bem que está em jogo ali e não sabe como manter aquele bem. Ele acaba explodindo por conta disso. A virtude, que ajuda a regular o apetite irascível e que é contrário à ira, é exatamente a virtude da mansidão. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso. Manso, né? Paradinho, cordeiro. Não é isso. A pessoa que sabe usufruir muito bem, usar muito bem dos bens imateriais. Ela sabe se utilizar das coisas muito bem. Nessa busca por conquista, nessa busca por chegar lá, ela não se inquieta, ela não se agita, ela não se ira. Ela permanece naquele estado de calma, como quem sabe guardar aquele bem. Como quem sabe que vai conquistar as coisas e não precisa se perturbar por causa daquilo. Então, na sexta faculdade humana, no intelecto ativo, ele está buscando a verdade, certo? Nessa busca pela verdade, nessa busca de ser alguém, de ser alguma coisa, você pode acabar olhando para as coisas, para as pessoas e ver que aquelas pessoas são algo que você gostaria de ser. Aquelas pessoas estão conquistando e buscando uma verdade de vida e que elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo. Ou são pessoas que vivem em primeira pessoa. São pessoas verdadeiras, são pessoas boas, são pessoas justas, são pessoas que realmente estão presentes. Elas são. E você, querendo ser também, você querendo ser um ser humano, querendo ser uma pessoa inteira, você olha para uma pessoa inteira, você olha para uma pessoa que possui, que é, e aí você olha para você vê que você ainda não é, acaba gerando essa discrepância que gera a inveja. Eu olho para mim, eu vejo que eu não sou ainda. Eu olho para o outro, eu vejo que ele já é. E aí eu passo a me comparar, eu passo a desejar aquela verdade do outro, eu passo a desejar aquilo que o outro conquistou. Ao invés de construir a mim, ao invés de me desenvolver e ser também, conquistar também, eu acabo, a partir dessa busca pelo bem, eu deixo a verdade concreta em si e agora eu quero a verdade daquele cara. Eu deixo a minha busca de conquista de algo e eu quero agora daquela pessoa. Então a inveja, ela me desvirtua da busca pela verdade. Ela me desvirtua de viver aquilo que eu realmente estou buscando, que eu quero viver. Uma pessoa invejosa viverá sempre dentro de uma ilusão, sempre uma mentira para si mesmo e será sempre uma mentira para os outros. E a virtude contrária à inveja, que ajuda a regular a faculdade do intelecto ativo, é exatamente a caridade. Eu sair de mim, eu sair dessa comparação, eu sair da minha mente, sair dessa coisa daqui e começar a amar as pessoas, a amar a verdade das pessoas por quem elas são. Eu vejo aquela pessoa, eu vejo o que ela é e eu amo a verdade da vida dela. Eu quero de alguma forma, né, fazer parte daquilo, eu quero de alguma forma sair de mim e honrar aquela verdade, honrar aquilo que é. Então eu sou caridoso, eu reconheço que ainda não sou e eu quero amar aquilo que é. Quando eu começo a amar aquilo que é, eu começo a ser também. Porque transforma-se o amador na coisa amada. Se eu amo algo, eu passo tempo com aquilo, eu começo a me transformar naquilo um pouco. Então a caridade me tira de mim, me tira deste ser pequeno, me tira deste ser invejoso, mesquinho muitas vezes, e vai me transformando no próprio objeto da caridade, que é o amor. O amor está amando aquela verdade do outro, está amando aquilo que é. Então eu começo a ser uma pessoa que ama, eu começo a ser uma pessoa que ama a verdade, por isso vai se transformando nisso e vai se melhorando a cada vez mais. Além de tudo, é claro, uma realidade que a caridade vai nos incitar, vai nos levar, né?
Eu só tô dando uma ótica aqui, eu preciso ser bem conciso, eu tô tentando dar um conceito geral da coisa. Se vocês meditarem dentro do que eu estou te dizendo, você vai conseguir extrair inúmeras verdades em cima disso daqui. Eu estou sendo bem geral, eu sei que pode parecer algo que parece meio solto, uma linguagem meio diferente, mas se você medita dentro disso daqui, você vai ver como toda a nossa vida mais prática do dia a dia se encerra dentro de tudo isso que eu estou falando para você. É possível falarmos sobre tudo isso de maneira prática, concreta, no dia a dia, aplicando isso que eu estou dizendo nas coisas concretas? É claro, mas de novo, eu preciso correr nesse vídeo que já está muito grande. A sétima e última faculdade, então, o intelecto passivo, é acometido pelo vício da soberba, o vício do orgulho. O soberbo é aquela pessoa que se esqueceu que tudo aquilo que ele tem foi dado, foi graça, ele recebeu aquilo. O soberbo não conquistou aquelas coisas que ele possui, ele recebeu, é graça, é dádiva. Ele não é a causa de todas as coisas que ele tem. Só que ele começa a se enxergar como se fosse. Ele acha que ele conquistou tudo aquilo, ele acha que ele é a causa de ter todas as coisas que ele tem. Mas olha só, meu filho, não foi você que recebeu a vida. Não foi você que aprendeu a respirar, não foi você sozinho que aprendeu a andar, você recebeu aquilo que você tem. A inteligência te foi dada, a vida te foi dada, um cuidado, um amparo te foi dado, um ensinamento te foi dado, entende? E essa pessoa, o soberbo, o orgulhoso, ele se esquece disso. Ele acha que ele é a causa de todas as coisas. Em vez de ele buscar a causa de todas as coisas, que seria Deus, a causa primeiro, o primeiro motor, o motor imóvel, o princípio de todas as coisas, a causa não causada, aquela coisa bem filosófica, aquela primeira coisa. Em vez de ele buscar isso, não. Ele se acha essa pessoa. Ele é a causa de todas as coisas. O mundo gira em torno dele e ele sabe de tudo, ele domina esta vida, ele domina todas as coisas. E é como se ele fosse o princípio, a sabedoria eterna que estava lá no princípio junto com Deus, e ele era Deus, ele era o verbo que estava lá junto com Deus. Então, resumindo, o que é este orgulhoso? É esta pessoa que se esquece que tudo que ele tem é graça, é dádiva. E a humildade, que é a virtude contrária à soberba, ao orgulho, é exatamente o reconhecimento de que tudo me foi dado. É graça. Nada disso aqui foi por mérito meu mesmo. Foi porque eu fiz e eu causei essas coisas. Eu fiz e eu mereço essas coisas. Eu recebi. A vida é um dom. O dia que eu recebi é um dom. Eu não posso acrescentar um côvado, uma medida de um dia para mim. Eu recebi o meu corpo, eu recebi a minha alma, eu recebi as minhas habilidades, eu recebi a minha família, eu recebi a cidade em que eu nasci, eu recebi a minha saúde, entende? Tudo isso, o humilde entende que aquilo que ele recebeu é graça. É por isso que o orgulhoso ele é sempre ingrato e vive um estilo de vida sempre de uma ingratidão, de uma soberba, de um nariz empinado. Já o humilde ele é sempre feliz, ele é sempre grato. O estilo de vida de uma pessoa humilde é sempre grata. Ele não se enche de si, como se fosse superior aos outros, porque ele sabe que ele recebeu. O conhecimento que ele tem, alguém o deu, alguém passou para ele. Ele só chegou onde está porque ele teve a família, ele teve um amigo, ele teve situações de vidas que o fizeram chegar aonde ele chegou. O humilde sabe reconhecer muito bem isso. Humildade não é aquela pessoa que se rebaixa, que nossa, olha como ele é. Não é exatamente isso. É você reconhecer realmente quem você é. Você nem é aquele lixo estrume velho demais e nem é aquele cara, nossa, como sabe fazer aquela coisa maravilhosa. Não, você sabe aquilo que você conquistou, beleza? Só que você sabe que você só conquistou porque você recebeu antes. Você é consciente também de todas aquelas oportunidades da vida, tudo que aconteceu com você, e você simplesmente recebeu aquilo, te foi graça, te foi dado. Uma pessoa humilde encontrará sempre a verdade das coisas. Uma pessoa orgulhosa e soberba viverá sempre numa ilusão, sempre numa mentira. O orgulhoso engana-se a si mesmo. O invejoso engana-se a si mesmo. Tanto o invejoso quanto o orgulhoso, e geralmente essas duas coisas vão andar juntas, eles distorcem a realidade para lhe parecer melhor, para convencer aquilo que eles já acham. Eles não vivem dentro da verdade, pelo contrário, vivem uma mentira. E veja, todos os vícios e todas as virtudes, elas se influenciam. Elas estão sempre agindo, de certa forma, juntas ali. A gente coloca aqui de uma maneira separada, que é para estudá-las e entendê-las. Mas quando estão atuando em nós, no dia a dia, na prática aqui, elas agem muitas vezes assim, de uma maneira até confusa, às vezes juntas, e se influenciam o tempo inteiro. Uma alma soberba, por exemplo, vai influenciar todas as outras faculdades humanas, vai trazer consigo todos os outros vícios que estão abaixo com ela. Esta alma soberba é uma alma adoecida. Da mesma forma que a humildade, ela te ajuda a curar de todas as outras doenças também.
A humildade que está aqui no alto traz consigo as outras virtudes também. Isso é interessante a gente saber. Nenhuma virtude entra em nós sozinha. Se você está se dedicando a buscar uma virtude em específico, maravilha, mas saiba que essa virtude trará junto com ela outras virtudes. Só que da mesma forma os vícios. Quando você comete um vício, ele traz consigo outros vícios menores juntos. Dentro da explicação de Platão, o intelecto ativo e o passivo seriam um espírito, né? E a virtude cardial responsável por reger, por regular isso daqui, seria a virtude cardial da prudência ou da sabedoria, né? Que é a arte de tomar boas decisões, é saber tomar boas decisões. Tomar boas decisões significa eu agir segundo a verdade. Eu reconheço a verdade e eu ajo segundo aquela verdade. Eu reconheço o mal, aquilo que é mentiroso, e eu ajo contrário àquilo que é mentiroso. A pessoa prudente consegue reconhecer muito bem isso, ter essa sabedoria de viver. A prudência habitará numa alma humilde, caridosa, que sabe olhar para a realidade. Ela vai aguçar também as suas faculdades. A quarta virtude cardial, que é a virtude da justiça, seria a responsável por ordenar o ser humano. A justiça é dar a cada um aquilo que é seu, certo? E é sabido que o homem deve ser governado pela parte mais alta, pela sua parte mais superior. Portanto, nós devemos ser regidos, agir segundo a verdade, aquilo que é verdadeiro. Então, o espírito deve mandar na alma e a alma deve subjugar, deve mandar no corpo. A justiça ajuda você a se ordenar, a dar a cada um aquilo que é seu e agir conforme os seus desejos. Que essa parte do corpo deseje o Eros e esteja esse Eros, este amor pelas coisas deste mundo, esteja sujeito à verdade. Esteja sujeito àquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é bom, antes de mais nada, é aquilo que é verdadeiro. Que a beleza esteja sujeita àquilo que é bom e verdadeiro. Que os prazeres dos quais eu vou usufruir estejam sujeitos àquilo que é bom e verdadeiro. Beleza, essa coisa aqui é prazerosa, beleza, mas ela é boa para mim? Ela é um bem para mim? Pode ser sim ou não. Tá, ela pode até ser boa, pode até ser gostoso, mas eu devo fazer isso? Assim, é verdadeiro isso daqui que eu estou fazendo? Não é algo que é falso? Por exemplo, beijar uma pessoa é um ato que instiga a beleza e é um ato que aparentemente em si é bom, mas a pessoa se lembra que ela é casada. A inteligência, a prudência, eu sou casado, então este ato é bom? Não é um ato bom. A prudência vai me ajudar a regular isso daí. Daria pra gente desenrolar isso aqui, nossa, eu falo sobre isso, né? Eu começo a lembrar e pensar, cara, dá pra você desenrolar isso em tantas coisas maravilhosas, tantas coisas profundas que nos ajudariam a viver bem, né? Quem sabe tenhamos uma outra oportunidade de podermos falar disso de maneira aprofundada, de ordenar a nossa vida segundo as faculdades do ser humano, segundo as virtudes capitais, segundo as virtudes cardiais. E claro, lembrando que a justiça então me ajuda a ordenar tudo isso, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, essa é a didática de como o ser humano age e qual a importância das virtudes agindo sobre eles. E nós encerramos aqui, né, a nossa Semana das Virtudes. Eu espero poder ter mostrado para você por que é que eu devo buscar a virtude, por que é que eu tenho que ser uma pessoa virtuosa, como que isso influencia na minha vida, porque às vezes a gente fica assim, cara, eu acho que isso aí não é de nada, não adianta muita coisa, sei lá, são uns papos ultrapassados. E não, você tá vendo que sem virtude você não vai a lugar nenhum, você não vai funcionar bem, você não vai conseguir distinguir o que é bom do que é ruim, o que é verdadeiro do que é falso. Você vai ter um conceito de beleza, de orientação no mundo totalmente deturpado. Você vai viver como um escravo dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus sentidos. Não existe liberdade numa alma viciosa. Não existe liberdade numa alma que não possui virtudes. Não existe história de vida bem contada, uma biografia bem-sucedida, uma vida realizada sem a busca e a conquista das virtudes. Portanto, rezemos e nos esforcemos para sermos aquilo que Deus quer. Afinal, esse é o nosso objetivo, que é a santidade. Os santos foram, antes de mais nada, pessoas curadas, ou seja, pessoas saudáveis, pessoas virtuosas. Então, se eu quero ser santo, se eu quero intimidade, se eu quero ser enraizado em Jesus, que nós possamos, com o auxílio de Nossa Senhora, com o auxílio dos nossos anjos da guarda, chegarmos lá, tá bom? Se dediquem a estudar uma virtude e comecem a se debruçar, se exercitando nela para conquistá-la um dia, tá? Lembrando sempre que, buscando essa virtude, outras virão, ainda que você nem perceba. E é isso. Um grande abraço para vocês, obrigado por terem acompanhado até aqui. Deus os abençoe ricamente e nos encontramos na nossa próxima semana. Um abraço.